Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da pastora Adriana Henrique Fagundes. Eu sou professora de teologia e este é o curso de Teologia e Bíblia Cormá, Projeto Cormá, Sabedoria Revelada de Deus. Essa é a nossa 18ª aula. Se você é novo no canal, as nossas aulas são de 5 a 10 minutinhos apenas, mas são noções pertinentes, noções importantes sobre teologia e Bíblia. E hoje eu quero falar com vocês sobre os profetas, os livros proféticos da Bíblia, do Antigo Testamento. Ao todo, são 16 profetas que escreveram, que registraram ou que foram registrados no Antigo Testamento. E ele se divide em dois blocos, profetas maiores e profetas menores. Os profetas, como a gente viu na aula anterior, são homens de Deus, homens usados por Deus como mensageiros. E aqui, no Antigo Testamento, 1/3 do Antigo Testamento são os livros proféticos, é o bloco dos livros proféticos, é o último bloco do Antigo Testamento. Então, para a gente conseguir se organizar, para procurar, achar rápido os livros da Bíblia, é interessante a gente entender essa sequência de blocos. Primeiro bloco, Pentateuco. Segundo bloco, os livros históricos. Terceiro bloco, livros poéticos. E o quarto e último bloco do Antigo Testamento são os livros proféticos. Então, eles foram registrados, são profecias registradas do século 8 ao século 4 antes de Cristo. Esse é o período em que foram acontecendo e foram sendo registradas as histórias e as profecias do Antigo Testamento, nesse 1/3 do Antigo Testamento. Tudo bem? Bom, nós temos então 16 profetas e, como eu falei, os profetas maiores e os profetas menores. Mas por que alguns, pastoras, são chamados de profetas maiores e outros profetas menores? E eu tenho algo para te dizer, é justamente pelo tamanho dos livros, mas não só o tamanho dos livros, mas a quantidade de revelação que está nesse livro, porque quanto mais capítulos o livro tem, pressupõe-se que mais revelação de Deus há naquele livro. Amém? Então, nós temos o primeiro bloco dos profetas maiores, que são 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 4 profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, os outros 12, são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são, então, os livros proféticos. E aí você pode dizer assim, mas por que Daniel, esses primeiros 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel? Bom, esses são os 4 profetas maiores. Mas se você for analisar, ou se você já conhece um pouco mais da Bíblia, você vai ver que, por exemplo, tudo bem, Isaías, Jeremias e Ezequiel são os 3 livros proféticos maiores, que têm mais capítulos, mas Daniel tem 12 capítulos. E se você for analisar Oséias e Zacarias, tem 14 capítulos. Então, por que Daniel, que tem 12, está entre os profetas maiores e Oséias e Zacarias está entre os profetas menores? Por quê? Porque Daniel, ele é um livro muito especial pela densidade, pela intensidade, pelas revelações profundas que Deus deu a Daniel. Por isso ele faz parte dos profetas maiores. Tudo bem? Então, este é o último bloco de livros do Antigo Testamento, livros proféticos, dividido em profetas maiores e profetas menores, escrito do século 8 ao século 4 antes de Cristo. E depois vai ficar 4 séculos, 400 anos de silêncio. É o período interbíblico, este período em que encerra o Antigo Testamento. Deus fica 400 anos em
pleno e total silêncio. E aí chega o Novo Testamento. E na próxima aula nós vamos tratar justamente sobre o primeiro bloco do Novo Testamento. Sim, porque o Novo Testamento também é dividido em blocos, como você aprendeu do Antigo Testamento. Blocos dependendo do tema, dependendo do gênero textual, dependendo dos assuntos tratados naqueles livros. Sempre lembrando a você que não é uma questão de exclusividade, mas de predominância. Então, nos livros proféticos você encontra sim um pouco de história também, encontra um pouco de poesia, encontra um pouco da lei, mas predominantemente nos livros proféticos você encontra profecia, nos livros poéticos você encontra poesia, nos livros históricos você encontra história e no Pentateuco, os 5 livros da lei, você encontra leis. Deus te abençoe e até a próxima aula. Não perca a aula de número 19, que nós vamos começar a tratar sobre o Novo Testamento. E aí nós temos uma nova aliança com Deus e é tremendo. Amém? Depois de a gente fazer todo esse panorama de toda a Bíblia, nós vamos trabalhar livro a livro e nós vamos aprofundar algumas noções bem legais e bem importantes. Fique conosco, compartilha, dá o teu sininho aí e até a nossa próxima aula, tá bom? Se inscreve. Deus te abençoe.